Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E hoje, dando continuidade aos conteúdos da nossa AZ104 Azure Administrator, vamos falar sobre ARM Template e Azure Bicep. Preparado? Então, bora pro conteúdo! Então tá, vamos falar então sobre ARM Template e Azure Bicep. Hoje vamos falar um pouco sobre quais são as vantagens de utilizar esses modelos, né? Como é que funciona o modelo de esquema que a gente tem dentro do Azure na parte de ARM, como é que funciona a questão dos parâmetros e também o Bicep, né? Qual que é a diferença, é parecido, não é? Por que que tem os dois? Quais que são as vantagens e tudo mais. E ao final dessa aula, a gente vai fazer um laboratório comparando, né, como é que a gente identifica dentro da nossa subscrição, ali da nossa conta do Azure, quais que são, né, os templates que a gente já tem, caso você não saiba, como é que a gente identifica novos e quais são os links que nós podemos ir para conseguir, né, buscar templates prontos e assim, obviamente, facilitar a nossa vida. Então, falando um pouco sobre as vantagens, né? E para que a gente vai usar os templates em ARM? Bom, essa questão do ARM, o que acontece? Você pode utilizar outras ferramentas, né? Por exemplo, como Ansible, como Terraform, para criar recursos dentro do Azure, com certeza. Mas nativamente, o próprio ARM é o template que a gente tem dos recursos que foram criados. E depois lá no laboratório eu vou mostrar como é que a gente identifica o template daquelas coisas que a gente já tem pronto. Então, imagine que se você precisa criar recursos em larga escala, não necessariamente você precisa estar atrelado ou precise criar tudo pelo portal, né? Next, next, finish, até porque isso pode gerar problemas, né? Quando você vai ficar reutilizando código, é muito mais fácil de você criar as coisas mais rápido, você está muito menos propenso a erros, porque você não vai estar digitando tudo na mão, né? Você vai apenas trocar caracteres, nomes, ou até mesmo, dependendo se você está criando várias máquinas, quais que são as VNets, subnets que elas vão estar, mas você não precisa ficar criando tudo na mão. Então, perceba que você consegue entregar muito mais conteúdo em menos tempo, que é a característica primordial de quando a gente fala de ferramentas de CI/CD. Nesse caso, a gente está falando de um template, um código, não necessariamente, eu preciso virar desenvolvedor agora. Não, você precisa identificar quais são os requisitos mínimos, aquilo que você precisa de fato colocar, quais são, né, os requisitos completos, digamos assim, para que você possa criar os seus itens lá dentro do portal. Então, esses requisitos por meio do código, né, sei lá, colocar um resource group, colocar o nome de uma VM, colocar qual que é a senha, em qual VNet que ela vai estar, que são itens básicos, mas dessa forma você consegue otimizar o seu serviço, deixar ele muito mais rápido, simplificar a orquestração. Então, por que a gente compara um pouco e por que o Bicep entrou na jogada? Bom, o template schema, quando a gente vai fazer, né, um arquivo completo com todos os dados para fazer a importação dele, né, lá dentro do portal, ele é escrito em JSON, isso é muito importante, porque provavelmente pode cair numa prova, né? Na minha tinha caído alguma coisa do tipo, qual que era o modelo utilizado, né, dentro dos ARM templates de código. Então, lembrar que isso em JSON é bastante importante. Você tem valores-chave e também você pode ser questionado quais são os itens, né, dentro desses parâmetros que não podem faltar. Então, você tem que lembrar que cada chave ela é sim uma string e você sempre tem que determinar em que resource group você vai criar os seus itens. Lembrando que nada dentro do Azure se cria sozinho, né? Como eu gosto de brincar nas aulas, não se cria voando. Você tem que criar os seus itens dentro de um resource group, não se esqueça disso. Então, quando a gente fala sobre essa questão de arquivos utilizando o ARM template, você está vislumbrando como você vai criar a sua estrutura em larga escala, sem ficar naquela dependência do portal, levando em consideração esses benefícios, que você não necessariamente vai precisar fazer isso na mão,
Você vai alterar parâmetros-chave para sua utilização e, obviamente, gasta muito menos tempo e se livra, né, de erro humano. Quando a gente fala sobre os templates, nós temos um ícone chamado parameters, ou seja, aqui eu vou colocar, por exemplo, se eu estou falando de uma máquina virtual, qual que vai ser o nome dessa máquina, qual que vai ser o nome do usuário que vai estar conectando, a senha dessa máquina, né? A gente vai colocar as configurações que são variáveis. Então perceba que a gente pode trocar somente alguns blocos. E quando a gente valida isso no portal, a gente percebe que não fica necessariamente tudo junto. Nós temos os parameters, a gente tem o bloco com os valores generalizados e com isso nós temos uma vantagem muito grande. Uma coisa que você tem que analisar é o seguinte: quando a gente fala de ARM template, ele é bastante grande, tá? A gente vai olhar mais adiante um comparativo entre o ARM template e o BICEP. Então, eu particularmente sugiro quem quer trabalhar dentro de uma estrutura de Azure e não está habituado ainda, né, à configuração, à infrascode, digamos assim, que opte por aprender o BICEP. E mais para frente você vai entender por que eu cheguei nessa conclusão. Falando dele, o BICEP ele é um modelo de template assim como a ARM. Nós vamos fazer a mesma coisa, vou criar os meus recursos. É como se eu tivesse duas formas de fazer exatamente a mesma coisa. Porém, perceba que quando a gente fala do BICEP, nós temos ali no desenho o nosso carinha da TI, ele está fazendo as implantações em cima de BICEP e ele vai trocar isso para JSON. Ou seja, lá no Azure, quando chega o código, ele vai entender JSON no mesmo jeito. Só que o BICEP ele vai fazer meio que um translator e assim ele vai criar os recursos lá dentro da nuvem. O que acontece? O BICEP ele é muito mais amigável. Ele foi criado pela própria Microsoft, foi lançado no Ignite de 2021 e é um evento, né, da Microsoft onde tem vários lançamentos de ferramentas e tudo mais. O ARM template segue a vida, ele vai continuar sendo utilizado, mas o BICEP é mais uma forma de nós criarmos nossos recursos. Lembrando que o Azure BICEP funciona apenas dentro do Azure. Você não vai conseguir aplicar ele na AWS, no GCP ou outros cloud providers. O que é interessante? Você tem bastante fontes, mesmo ele sendo relativamente novo, tem muitas fontes onde você pode se basear para ter esses arquivos. Você trabalha ele em cima do Visual Studio Code ou até mesmo pelo portal lá no CLI, vai colocando os comandos, mas você pode ter os arquivos prontos também, né? E faz a comunicação lá no laboratório. A gente vai fazer a importação, né, de um arquivo, vamos fazer a criação desses recursos lá dentro do portal a partir do Visual Studio Code. Então, isso se torna muito mais fácil, né? Essa codificação se torna mais amigável. O que você precisa se lembrar? Que o ARM Template, ele é um modelo que trabalha em cima de JSON, é uma forma de você identificar, né, e criar os seus recursos dentro do Azure. O BICEP, ele trabalha dentro do mesmo contexto, só que ele é mais amigável e, obviamente, é muito mais novo que o modelo de ARM. Os dois fazem a mesma coisa, mas é claro, qual dos dois que eu vou utilizar? Bom, aí fica a critério do freguês, mas é importante que você identifique pontos-chave entre um modelo e outro e a gente vai olhar lá no laboratório como que isso funciona, né? E quais que são as diferenças direto no código, tá bom, pessoal? Então, bora pro portal. Aqui dentro do portal do Azure, você pode digitar aqui na pesquisa deploy. Ó, já abriu aqui. Deploy a custom template. Olha só que interessante. Quando a gente vem por esse menu, ele já pergunta se eu quero, né, digitar, escrever um novo template no editor, se eu quero utilizar um modelo, ou eu posso vir até pelo Kickstart template e selecionar qual que é o workload que eu estou procurando. Aqui perceba que ele tem muita coisa, tanto um Python, SAP, SQL, Visual Studio, tem máquinas, backup, Cloud Shell, então tem tudo que a gente precisar, a gente vai encontrar aqui. Até eu posso colocar aqui, vamos botar parte de virtual, eu já
puxa Virtual WAN, LAN, SQL, vem muita coisa. E você pode utilizar também os templates comuns. Por exemplo, eu posso vir aqui, criar, né, um custom template, eu posso editar os parâmetros, visualizar depois, ele vai puxar, né, qual que é a subscrição que você está fazendo. Obviamente, eu tenho que selecionar um resource group para esse cara, né, dizer qual que é a região depois. Vou colocar aqui um nome de admin aqui, deixa eu só cadastrar uma senha. Vamos ver o que que ele está criando aqui para nós. Ele tem um item aqui, ó, o Visualize, que eu acho muito bacana, que ele já vai trazer, claro que eu tenho que seguir todos os passos, mas o que que ele está criando, né? Uma VM, ele está criando, ó, já tem aqui a placa de rede, tem um IP público, uma VNet e um default NSG. Esse aqui seria um exemplo bastante simples. Se eu vier aqui para revisar nos próximos pontos, ele já vai me trazendo, ó, que ele está criando 6 recursos. Tudo isso já pronto. E, obviamente, depois eu posso baixar, né, qual que é o conteúdo desses itens. Uma coisa interessante que talvez você nunca tenha parado para pensar é o seguinte, por exemplo, eu tenho esse Resource Group aqui, ele tem uma máquina virtual, está até desligada, uma máquina apenas para teste, mas isso você pode ir em qualquer resource group que você tiver aí na sua subscrição. Aí você vem aqui em automação, export template. Aqui ele vai gerar o ARM template de todo o conteúdo que tem naquele resource group. Ou seja, aqui ele está trazendo para mim, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá e puxar isso aqui para cá, tudo o que tem aqui. Ou seja, a máquina que eu tenho, aqui olha só, qual que é o resource group que ela está colocada, NSG, aqui ele já está dizendo ó, a questão da porta, qual que é a parte de entrada, qual que é a região, todos os detalhes. E eu perceba que aqui na esquerda eu tenho a questão de recursos, ou seja, IP público, VNet. Conforme eu vou selecionando, ele vai trocando aqui no código. Ó, eu vou voltar aqui para o início, ó. Eu venho aqui no Parameters, ó, estou puxando Network Security Group, ele já trouxe para cá. Venho aqui qual que é o IP público que eu estou colocando, e veio para cá. E a parte de Parameters é bem legal, porque ele já vai me trazendo onde é que está encaixada a questão de nome, onde é que eu venho, qual que é a máquina, qual que é o Resource Group que eu estou colocando aqui, né? E depois eu posso puxar esse script aqui, ó, fazer um download desse cara, incluir ele, eu quero, né, iniciar por aonde? Eu já trago aqui, ó, export o template. Então, todas as coisas que você tem dentro do Azure, você já pode fazer o download do template desse cara. E assim, você vai poder utilizar isso de novo. Uma coisa bastante comum, às vezes aparece até em prova, você quer, né, destruir tudo que tem num resource group e criar ele rapidamente depois por alguma razão. O que que você faz? Você baixa aquele template, exclui tudo aquilo que tinha, né, exclui o próprio Resource Group e depois você utiliza ele para fazer novamente a criação. Uma coisa que você pode fazer é utilizar tanto o modelo de linha de comando para fazer a criação, né, ou utilizar até mesmo o próprio ARM template, um código pronto. Mas perceba que a gente pode fazer tanto coisas pequenas por linha de comando, ou até mesmo o próprio comando já trazer, né, todas as dependências do meu ambiente e eu criar literalmente, né, várias máquinas, app service, posso criar parte de banco de dados, quaisquer coisas a gente pode criar por ali. E vamos dar uma olhada aonde você pode consultar modelos de ARM template prontinhos para a sua utilização e também qual que é a grande diferença, né? Que diferença é essa que a gente tem do ARM template para o Azure Bicep? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse link aqui do Bicep Demo. Eu vou deixar ele nos comentários desse vídeo. Ele também é conhecido como Bicep ou Bicep, né? A pronúncia para nós não faz diferença aqui, mas Bicep Playground. Por quê? Porque perceba que aqui eu consigo comparar, por um lado,
quais que são os comandos do BICEP e quais que são os comandos de um ARM template. Lembra que eu comentei com vocês que o ARM template sempre começa com esse bloco de esquema, dizendo para nós, né, qual que é a versão que a gente está utilizando e tudo mais. Esse bloco aqui é fatal, ele sempre vai aparecer e ele é sempre o primeiro. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, aqui nessa página a gente consegue trazer um conteúdo pronto. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho o zoom para aparecer aqui. Deixa eu dar um reload na página, só para aparecer todinho ali o menu para ficar mais fácil para vocês. E para mim também. Perfeito. Aqui, vamos pôr pelo Hello World, que é o primeiro, né? Olha a diferença, pessoal. Agora eu aumento um pouquinho para ficar melhor. Nós temos 27 linhas falando de um modelo de ARM template e nós temos saudosas 5 linhas, isso que a gente tem um espacinho aqui, né? Então seriam 4 linhas e se a gente tirar aqui a declarativa dizendo o que isso faz, nós temos 3 linhas de código. 3 contra 27 é muita diferença. Então perceba, por que que eu falei, né? Ah, quem está começando agora, a gente indica que olhe para o bíceps com um pouco mais de carinho. É sobre isso, porque vai ser com certeza muito mais amigável. Mas vamos olhar aqui um modelo, né, de implementação que seja de dia a dia, né, que a gente vai utilizar para trabalhar como é que ele vai funcionar aqui para nós. Então vamos procurar aqui um modelo de VM que pode ser uma VM Linux ou Windows que já vai trazer para nós uma boa diferença. Deixa eu puxar aqui. VM Windows Simple. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui ele traz tudo para nós. Então, vamos olhar aqui quantas linhas a gente tem nesse cara. 270 linhas de uso e quantas nós temos aqui? 300 linhas de uso. Aqui a gente está falando de uma única máquina. E claro que ela vai trazer a implementação dos recursos associados a ela. Então, vale a pena você deixar essa página nos seus favoritos e comparar, né, e até mesmo entender o que faz mais sentido. Lembrando que não tem o certo ou o errado, tem aquilo que faz mais sentido para você. E falando sobre modelos de ARM template, nós temos essa outra página aqui que eu vou deixar nos favoritos para vocês ah, avaliarem depois aqui nos links da descrição do vídeo, onde você tem vários modelos prontos. Isso aqui é de comunidade, onde você pode consultar e copiar, obviamente, modelos de ARM template para a sua utilização. Hoje a gente tem aqui ó, mais de 1067 aqui que o pessoal está colocando na galeria e a gente tem literalmente de tudo. Vamos colocar aqui alguma coisa na pesquisa virtual. Vai puxar um monte de coisa de virtual machine. Ó, um Azure Bastion como serviço, SQL, tem bastante coisa aqui. E aqui a gente tem no menu da esquerda os ícones não, mas a descrição por categoria. Então aqui você já vem diretamente naquilo que você está precisando buscar, né? Está precisando criar para ter uma ideia de como que você pode fazer isso. Ó, aqui eu encontrei um bem bacana, ó. Vamos dar uma olhadinha para criação. Create a Virtual Network com duas subnets. Vamos ver como é que funciona esse comando aqui, ó. Para utilização no PowerShell, está dizendo a primeira coisa, né? New AZ Resource Group, o nome do Resource Group e a location. Até ele colocou aqui para utilizar esse comando, né? Quando você for criar um novo Resource Group para o desenvolvimento. Se eu estou utilizando dentro de um Resource Group que já existe, eu não preciso utilizar esse comando também. E depois, bom, aqui New as a Resource Group Deployment, daí eu vou apontar em que Resource Group eu estou criando isso e o link do template que ele vai fazer a criação Azure Deploy JSON. Deixa eu copiar essa linha aqui, vamos vir aqui no portal do Azure e vamos fazer a execução desse comando. Bom, aqui o que eu fiz foi o seguinte, como eu já tenho alguns resource groups criados, eu copiei essa segunda linha, onde ele já tem o apontamento, trouxe para cá, só coloquei ali o nome do meu resource group, eu vou utilizar esse treinamento AZ104 e vamos executar o comando.
Aqui ele até comentou, ó, que esse comando pode entrar em depreciação, né, digamos assim, porque ele vai ser removido em uma release futura, né? Esse comando deployment group, mas no momento ele está funcionando. Isso é bem comum de acontecer. Lembrando que qualquer recurso, coisa que vai entrar em desuso, a Microsoft começa a avisar bem antes. Caso ele já não estivesse mais funcionando, coisa do tipo, aí ele já me avisaria e me daria um deny de cara. Mas uma coisa que é importante vocês olharem é sempre qual foi a última atualização desse ARM template que a pessoa postou, caso você esteja utilizando esses de comunidade. Então vamos olhar ali, ó, ele já trouxe aqui para mim que fez a criação, Azure Deploy, tanana, tanana, trouxe para cá, dentro de treinamento AZ104. Então deixa eu só fechar aqui para ficar mais fácil da gente ver. Deixa eu dar um refresh aqui, porque sempre tem um delay, né, para ele trazer. Aqui, ó, VNet 1. Essa VNet não existia. Uma coisa que a gente pode olhar também, que é bem legal, é o Resource Visualizer. Esse Resource Visualizer, ele traz para nós, principalmente quando a gente está com Resource Group com muitos itens, né, e a gente tem que ficar passando páginas para ver o que que é, o que que deixa de ser. Então, quando você... Opa! Eu me empolguei no Zoom agora. Quando você vem no Resource Visualizer, ele já traz quais que são os itens que foram criados. Então, aqui ele já está mostrando a VNet, essa VNet 1 que foi criada. Vamos entrar nessa VNet e vamos ver se ela está certinho conforme está lá na descrição do nosso amigo lá que fez. Ele dizia lá que ela tinha duas subnets e está aqui, ó. Subnet 1 e Subnet 2. Então, apenas com um único comando, que foi esse aqui, porque eu já tinha, né, um Resource Group, ele já fez a criação. Isso é a nossa famosa infraestrutura como código, um pequeno exemplo. Agora vamos dar uma olhadinha como que isso se comporta falando de Azure Bicep. E aqui no Bicep, pessoal, o que que eu fiz? Eu peguei um bloco de comandos que já estava pronto lá naquela página, né? Copiei para cá e indo aqui nesse ícone do Visualizer, ele mostra para nós o que que vai ser criado com base nos comandos que a gente está colocando aqui na esquerda. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente executar esses comandos para que ele venha criar esse ambiente lá dentro do Azure. Uma das formas que a gente pode executar o Azure Bicep, né, os comandos partindo aqui do Visual Studio Code, você clica com o botão direito na parte que tem o código, vem aqui em Deploy Bicep File. Como eu já estou com a minha subscrição conectada, ele não vai pedir agora. Se não estivesse conectado, ele ia abrir uma nova janela, né, do Explorer, por exemplo, do Chrome, navegador que você está utilizando, e ia pedir para você conectar na sua subscrição. Caso você tenha mais de uma assinatura ativa, ele vai perguntar em qual delas que você quer conectar. E depois ele vai trazer a lista de resource groups que você tem disponível. Eu criei esse resource group aqui, o Bicep, e vou colocar esses arquivos aqui. Beleza, eu vou selecionar aqui o main.bicep e vou mandar ele executar e a gente vai aguardar para ver qual que é o retorno desse comando, se ele vai criar mesmo todos os meus itens lá dentro do Azure. Ele já disse para mim que startou o deployment e já falou para mim dar uma olhada lá no portal. Deixa eu trazer aqui, dar um refresh. Acho que já estava até aparecendo. Ó, já está aparecendo aqui a máquina, ó, Bicep Demo VM. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa máquina. Ó, ele está em status criando, então ele não finalizou ela ainda, mas ela já está subindo, já tem um IP administrado para ela aqui. Vindo do sistema operacional, já tem todos os itens aqui, propriedades. Deixa eu voltar aqui no grupo. Já criou a placa de rede, já temos aqui o disco da máquina e a VNet. Esse storage account aqui está perdido, que eu tinha criado ele para uma outra coisa. Mas os itens aqui que a gente tinha visto, ó, pelo Visualize, já estão criados. Uma outra coisa, você pode também criar os seus itens utilizando o código do Bicep pelo Cloud Shell, assim como a gente tinha feito pelo ARM Template, já fazia antes. Mas fazendo ele pelo Visual Studio Code é mais fácil de você estar acompanhando no dia a dia, salvar os arquivos e ter um melhor controle. Então, para você que está iniciando, eu recomendo que você faça as trilhas do Learn, eu vou deixar, né, os links tudo certinho aqui para que você continue avaliando.
E, de certa forma, estou começando a trabalhar com infraestrutura como código. Posso trabalhar com ARM Template ou Bicep. Eu indicaria o Bicep porque, de certa forma, ele é bastante prático. Claro que, por ser mais antigo, o ARM Template tem mais fontes, mas perceba que a gente tem uma certa diferença, né? Quantidade de tamanho de arquivos, dependendo do que a gente está criando. Fica a seu critério, vai ser com quem você se entender melhor. Essa que é a grande verdade. Não tem certo nem errado, e sim aquilo que você gosta mais. E chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te espero na próxima aula com Azure Virtual Network. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, pessoal, até a próxima. Valeu!